Olá, crianças! Hoje, dia 29 de junho de 2020, vamos dar início à nossa semana. Hoje, segunda-feira. Que o dia comece bem e termine ainda melhor. Beijo para cada um de vocês. Eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha no planejamento de hoje. Aqui tinha uma data que estava errada, tá? Vocês apaguem aí no planejamento de vocês. Hoje nós vamos trabalhar um único livro, tá? Vocês vão pegar o livro Emai e Ler e Escrever para trabalhar tanto a parte da matemática como da língua portuguesa. E nós vamos começar com a parte de língua portuguesa. Peguem o caderno, façam o cabeçalho de hoje, coloquem a data, o nome da escola, a data. O nome de vocês pode fazer já de letra cursiva, para quem sabe, tá bom? Complete como está o tempo. E nós vamos dar continuidade às historinhas, né, do Gato de Botas, que eu já iniciei na aula de hoje. Vocês ouviram anteriormente duas versões, né, do Gato de Botas. Uma do livro 25 Contos da Vovozinha e o outro dos clássicos favoritos. Agora eu vou contar uma terceira versão, que é a história que tem no livro de vocês, que é do autor Charles Perrault. Vocês, depois que escreverem, né, língua portuguesa, o nome da história e o autor, vocês vão escrever o nome do clássico de letra de forma e vão escrever o nome do clássico de letra cursiva. Na folhinha de vocês vai aparecer lá no grupo de estudo de letra de forma, porque eu quero que vocês passem para a letra cursiva para ficar assim como está o meu, tudo bem? Então vamos dar início à nossa história de hoje. O Gato de Botas, Charles Perrault. Um lavrador trabalhava muito durante a vida toda, ganhando sempre o suficiente para o sustento da família. Quando faleceu, deixou sua herança para os filhos, um sítio, um burrinho e um gato. Ao filho mais velho, coube o sítio, ao segundo, o burrinho, e o caçula ficou com o gato. Este último, nada satisfeito com o que lhe coubera, resmungou: meus irmãos sobreviverão honestamente, mas e eu? O que vou fazer? Talvez possa jantar o gato e com o couro fazer um tamborim. Mas e depois? O gato logo endireitou as orelhas, querendo ouvir melhor um assunto de tamanho interesse. Então, percebendo que precisava agir, foi dizendo: não se desespere, patrãozinho, pois eu tenho um plano. Consiga-me um par de botas e um saco de pano e deixe o resto comigo. O jovem achou que valeria a pena tentar, afinal, o gato parecia inteligente e astuto. Deu-lhe então um saco e um par de botas, desejou-lhe muito boa sorte e deixou-o partir. O gato dirigiu-se a uma mata na qual sabia que viviam coelhos de carne deliciosa, mas eram bichos difíceis de apanhar. O esperto bichano enfiou num saco um punhado de farelo e outro de capim. Deixou o saco no chão e ficou bem pertinho, imóvel, bem paradinho, à espera de que algum coelho jovem e inexperiente caísse na arapuca. Nosso gato esperou pacientemente. Por fim, viu as suas esperanças se tornarem realidade. Um coelhinho se enfiou no saco, atraído pelo cheiro do farelo, e começou a comer tranquila e
e gostosamente. Rápido como um relâmpago, o felino passou um cordão na abertura do saco e prendeu o coelho. Com a caça nas costas, dirigiu-se ao palácio real. Quero falar com o rei, disse aos guardas com ares de muita importância. Foi conduzido à presença real. Afinal, não era sempre que um gato aparecia pedindo audiência. Na presença do soberano, o gato se curvou e em respeitoso cumprimento. Majestade, meu patrão, o Marquês de Sacobotas, me encarregou de oferecer-lhe este coelho, caçado nas matas de propriedade dele. O rei, que apreciava muito carne de coelho, se alegrou com o presente. Diga a seu patrão que agradeço muito a gentileza. Alguns dias depois, o gato apanhou 2 grandes rolinhas numa emboscada, num campo de milho. Guardou as aves no saco e foi logo levá-las ao rei. O rei aceitou com todo prazer essa segunda oferta, pois adorava carne de rolinha. Nos meses seguintes, o gato continuou indo à corte para levar caças ao rei, sempre agradando muito ao paladar do soberano. A cada novo presente, afirmava que as carnes vinham das terras de seu patrão, o Marquês de Sacobotas. Um dia, quando estava saindo do palácio, escutou a conversa de 2 criados. Amanhã, o rei passará de carruagem pelas margens do rio, junto com sua filha, a mais bela moça de todo o reino. O gato correu logo ao patrão, dizendo: Patrãozinho, se seguir meus conselhos, poderá se tornar rico, nobre e feliz. E o que deverei fazer? Perguntou o jovem patrão, confiante no gato que herdara. Amanhã você deverá ir ao rio e tomar banho no lugar exato em que eu indicar. O resto, deixe comigo. No dia seguinte, enquanto se banhava nas águas do rio, o rapaz viu se aproximar o rei, acompanhado pela princesa e por alguns nobres. O gato, que lá estava à espera, saiu de trás de uma moita e começou a gritar com todo o fôlego: Socorro! Socorro! Ajudem o Marquês de Sacobotas! Ele está se afogando no rio! Ajudem! O rei escutou os gritos e reconheceu o gato que tantas vezes levara carnes deliciosas. Imediatamente, deu ordem aos guardas para que corressem e acudissem o Marquês de Sacobotas. Enquanto o jovem estava sendo retirado do rio, nosso gato se aproximou da carruagem real, dizendo, com o ar mais entristecido do mundo: Majestade, meu patrão estava tomando banho no rio e chegaram os ladrões, que levaram toda a roupa dele. E agora, como ele poderá se apresentar a Vossa Majestade inteiramente nu? Na verdade, o gato, muito vivo, havia escondido os trapos do moço embaixo de umas pedras. Mas o rei, penalizado, ordenou a um de seus guardas que corresse ao palácio e pegasse umas roupas para o nobre marquês espoliado. A roupa trazida era esplêndida. Com ela, o falso marquês, que aliás era um jovem bem bonito, ficou com ótima aparência. E logo a princesa se apaixonou pelo jovem, e o rei convidou-o a subir na carruagem para juntos continuarem o passeio. Mas e o gato?
O gato, contente com o sucesso inicial de seu projeto, correu na frente da carruagem, que avançava lentamente. Um pouco adiante, viu um grupo de lavradores capinando. O gato fez uma careta bem feia e gritou com um vozeirão ameaçador: Atenção! O rei passará aqui já já! Se vocês não disserem que esse campo pertence ao Marquês de Sacobotas, serão todos demitidos. Assustadíssimos, os coitados juraram que obedeceriam. Quando o rei, curioso, perguntou aos lavradores a quem pertencia aquele belo campo, e estes responderam a uma só voz: ao senhor Marquês de Sacobotas. E o rei parabenizou seu convidado pela beleza e fertilidade de suas terras. Enquanto isso, nosso gato, sempre bem à frente da comitiva real, parou num canavial em que camponeses ceifavam. Atenção! Daqui a pouco o rei passará por aqui. Vocês vão dizer a ele que este canavial pertence ao Marquês de Sacobotas. Se não disserem, serão todos presos. Assustados, os cortadores de cana prometeram obedecer. E assim fizeram também os criadores de porcos, os vaqueiros, os cultivadores de uvas e tantos mais que o gato encontrou em seu caminho. Tudo pertencia ao Marquês de Sacobotas, e a estima do rei pelo novo nobre crescia a cada quilômetro percorrido. Sempre à frente, o gato chegou a um castelo, no qual vivia um terrível mago, muito rico. A ele pertenciam todas as terras que o esperto gato atribuíra ao Marquês de Sacobotas. O gato, sem dúvida, precisava com urgência de uma nova ideia brilhante. E como ideias não lhe faltavam, pensou um pouquinho e pediu para ser levado à presença do mago. Assim que chegou ao salão, curvou-se respeitosamente e começou a fazer elogios. Eu estava passando por essas bandas, meu senhor, e achei que era meu dever homenagear o mais poderoso mago da região. Ouvi falar que o senhor pode se transformar em qualquer animal, mas eu duvido que isto seja verdade. Quer ver? Respondeu o mago, irritado com a provocação. Em um instante, no lugar do mago, estava um leão rugindo, com sua grande boca aberta. O gato levou tamanho susto que por pouco não caiu para trás. E agora, está convencido, seu gato? Bem, senhor, até certo ponto. Não deve ter sido tão difícil, grandalhão como é, se transformar em um animal enorme. Eu só queria ver se conseguia se transformar em um animal pequeno, como um ratinho, por exemplo. Que tal? Consegue? Eu consigo me transformar em qualquer animal, ouviu bem? Gritou o mago. E logo ele virou um ratinho que começou a correr veloz pela sala toda. Com toda sua astúcia, o gato devorou numa só bocada. A carruagem real já estava chegando ao castelo. O rei, curioso, quis visitá-lo. O Marquês de Sacobotas nem sabia o que fazer. Por sorte, o gato logo apareceu, cumprimentando. Bem-vinda, majestade, ao castelo do Marquês de Sacobotas. O rei ficou admirado. Oh, não me diga, Marquês, que também este belo castelo lhe pertence?
e não falava nada, hein? O rei entrou no castelo, acompanhado pelo marquês e pela princesa. No salão principal do luxuoso castelo havia uma comprida mesa, na qual já estava servido um verdadeiro banquete. Os recém-chegados, inclusive o gato, comeram e beberam a fartar, satisfazendo a fome após tão longo passeio. No final da refeição, o rei, que já estava percebendo os olhares apaixonados da filha para o jovem marquês, tão rico e tão belo, disse: Meu caro marquês, vejo que minha filha tem por você muita simpatia. Se sentir o mesmo por ela, então ofereço-lhe sua mão. Não cabendo em si de felicidade, o jovem logo respondeu que sim. Naquele mesmo dia foram celebradas as bodas, e o filho do lavrador se tornou príncipe. E o gato, autor de tanta fortuna, ele se tornou um senhor, e se de vez em quando caçava algum rato, era por pura diversão. E nós terminamos aqui o nosso último clássico do dia. Então, foi contado para vocês hoje 3 clássicos, né, do Gato de Botas, cada um numa versão diferente. Hoje nós vamos ter uma atividade prática. Vocês vão gravar um vídeo para mim, tá? E vocês vão assistir as 3 histórias e vão encontrar 3 diferenças delas, porque vocês já perceberam que cada história conta um detalhe diferente. Então, eu quero que vocês ouçam cada uma, encontrem 3 diferenças e contem para mim através de um vídeo, tudo bem? Agora, nós vamos para a página 192, fazer análise dos personagens da história. Então, vocês vão escrever o nome dos personagens, né? E vão falar qual foi a função de cada personagem dentro da história. Então, primeiro nós vamos falar do gato. Qual que era a função do gato? Ajudar o marquês a se tornar um homem rico, né? Depois, nós vamos falar do marquês. O marquês, ele queria encontrar o quê? Uma utilidade para o gato. Porque quando o pai dele morreu e deixou de herança para cada filho um bem, né? Para um sítio, para outro um burro e para ele um gato. O que ele ia fazer com o gato? Então, qual que era a função do marquês? Encontrar, né, uma utilidade para aquele gato. E depois o rei. O rei, ele queria arrumar o quê? Um casamento para sua filha, a princesa. A princesa, ela queria se casar com o príncipe. E depois o mago. O mago, ele queria provar para o gato, né, que ele era capaz de se transformar em outros animais, porque de certa forma ele também era vaidoso, né? E o gato desafiava ele, e aí que ele tentava se aparecer mesmo, né? Então, qual que era a função do mago na história? Era provar ao gato que ele era capaz de se transformar em qualquer tipo de animal, tá? Aí depois nós vamos responder mais 2 questões. Marque nos quadrinhos abaixo quais são as características do Marquês de Sacobotas. Nós vimos lá na história que o Marquês era um homem bonito, né? Lá fala que ele era muito bonito. Então, vocês vão assinalar aqui o lindo. E ele também era confiante, porque se ele não tivesse confiado no gato, ele não teria chegado até onde ele chegou, né?
Então, ele depositou toda a confiança dele no gato. Então, ele era uma pessoa confiante e também muito bonito. Depois, na outra página, a letra B, marque abaixo as palavras que os autores usam para descrever o gato de botas. O gato de botas, ele era rápido, ele era astuto e ele era falante. Vamos voltar aqui que nós vamos ler todas as palavrinhas dos quadrinhos. Vamos ler juntos? Gracioso, lindo, inteligente, bobo, confiante, esperto, engraçado, rápido, astuto, falante, chato, triste. E aqui na página tem mais algumas atividades, mas nós vamos encerrar por aqui hoje, tá? Do livro. Então, por isso que eu coloquei uma figura aí em cima da parte que nós não vamos fazer. Depois, nós vamos continuar no caderno. O número 2, né, são as atividades da história do caderninho. Depois que vocês ouviram, né, a leitura compartilhada do conto, O Gato de Botas, o que vocês vão fazer no caderno? Vão fazer um desenho da historinha. Depois, vocês vão analisar essa gravura aqui, que tem o gato comendo o ratinho, né? Vocês vão fazer uma frase a partir dessa figura aqui, de acordo com a história que vocês acabaram de ouvir. Aqui na terceira parte, né, das atividades, nós vamos trabalhar a ortografia do nome da história, como a gente já acostumou fazer. Então, vamos lá. O gato de botas. Olha lá. Aqui no O, eu tenho a família das vogais. No Gá, eu tenho a família da letra G. No To, eu tenho a família da letra T. No D, a família da letra D. No Bo, a família da letra B. No T, a família da letra T, que é aqui, ó, do tá, né? É o tá e o to, da mesma família. E o as, da família do as, es, is, os e us. Então, vamos ler agora. A, E, I, O, U, ão. Vamos ler todo mundo junto? Ga, go, gu, gão. Ta, te, ti, to, tu, tão. Da, de, di, do, du, dão. Ba, be, bi, bo, bu, bão. Ta, te, ti, to, tu, tão. As, es, is, os e os. Observem que dentro da ortografia trabalhada, nós conseguimos formar o nome da história. Então, vamos olhar lá, ó. Eu coloquei em colorido para vocês. O gato de botas. O tá com o as vai formar a sílaba tas. Aí, vocês vão escrever. Quantas letrinhas tem a palavra gato? Então, vamos contar. É letras, uma por uma. 1, 2, 3, 4. Coloquem 4 aqui. Quantas letrinhas tem a palavra botas?
1, 2, 3, 4 e 5. Coloquem aqui. Depois, nós vamos fazer a separação das sílabas dessas duas palavrinhas, gato e botas. Vamos lá. Gato. De novo. Gato. Depois, botas. Vamos ver? Botas. Botas. Observem que tanto a palavra gato quanto a palavra botas tem a quantidade de letras diferentes, mas tem a mesma quantidade de sílabas. Gato, botas. Então, nós temos duas sílabas nessas duas palavrinhas. Gato e bota tem duas sílabas. Quando eu tenho duas sílabas, significa que a palavrinha ela é dissílaba. Quando tem uma sílaba, monossílaba. Duas sílabas, dissílaba. 3 sílabas, trissílabas. E quando tem 4 ou mais de 4 sílabas, polissílaba. Então, nesse caso das duas palavrinhas que eu coloquei, tem apenas 2 sílabas, portanto, é dissílaba. Depois, nós vamos fazer uma lista de palavras para a gente ler, estudar e copiar, para treinar essas palavrinhas aqui. Essas palavras foram retiradas do clássico de hoje. Vocês vão reconhecer agora no momento de ler. Vamos ler todo mundo junto? Lavrador, filhos, gato, rei, coelho, carruagem, palácio, princesa, marquês, castelo, príncipe, felicidade, botas, rato, majestade. E por hoje nós estamos encerrando a nossa aula de língua portuguesa. Agora vocês vão passar para a matemática. Primeiro nós vamos fazer as atividades do caderno. Então, vamos dar continuidade aos numerais que normalmente a gente faz todos os dias. Hoje nós vamos trabalhar do número 230 até o número 239. Antes da gente começar, vamos representar esses números com material dourado? Então, vamos lá. Nós sabemos que para formar o 200, eu preciso de 2 plaquinhas. Por quê? Cada plaquinha, ela vale 100. Então, eu tenho aqui 100 e 200. Agora, para formar as dezenas, 230. Para formar o 30, eu vou precisar de 3 barrinhas. 10, 20 e 30. Então, 2 plaquinhas e 3 barrinhas. 100, 210, 220, 230. O que está faltando agora? Eu completar as unidades para formar 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238 e 239. Como que eu represento as unidades no material dourado? Utilizando aqueles cubinhos bem pequenininhos. Então, vamos ver. Então, 200, 100 mais 100, 200, e 10, 20, 30, 231, 232, 233, 234, 235,
236, 237, 238, 239. Então, olhem lá. 239. Agora que vocês entenderam, né, a representação desses algarismos, nós vamos passar para a parte escrita, onde vocês vão escrever o nome dos números. Então, vamos ler para reconhecer cada número? 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238 e 239. Agora que vocês terminaram, né, a matemática do caderno, nós vamos passar para uma explicação. Nessa explicação, nós vamos falar um pouquinho da adição e da subtração e dos termos da adição e da subtração. Nós já vimos essa matéria, só que agora, como as continhas vão começar a ficar um pouquinho mais difíceis, então eu vou passar uma explicação um pouco melhor hoje. Nós vamos recordar alguns conceitos que vocês já conhecem, algumas partes das continhas que vocês já compreendem e vamos aprender outras partes novas. Então, vamos lá. Adição, nós sabemos que a continha de mais é quando eu junto para poder fazer alguma continha. Então, eu vou somar. No caso da subtração, eu vou subtrair. Quando eu tenho alguma coisa, eu tiro uma parte daquela quantidade que eu tenho, eu estou fazendo uma continha de menos. Eu já ensinei para vocês em aulas passadas, né, sobre os termos da adição e da subtração. Eu disse que a primeira parte da continha de mais, ela é chamada de parcela. A segunda parte da continha também é chamada de parcela. E o resultado nós chamamos de soma ou total. Então, vamos ler. Parcela, parcela, soma ou total. 6 mais 4. Ó, 6 mais 4, 10. Então, olhem lá. Colocou o número 10. Então, aqui é a soma ou total. Eu juntei os 6 mais os 4, que deu os 10. No caso da subtração, a primeira parte da continha com a segunda parte leva nomes diferentes. Aqui na adição, não. Tanto a primeira como a segunda parte da continha eu chamava de parcela. Já no caso da subtração, não. A parte de cima, que é aquilo que eu tenho, né, na continha, eu vou chamar de minuendo. E a parte de baixo, que é aquela que eu vou tirar, eu chamo de subtraindo. E o resultado nós vamos chamar de resto ou diferença. Então, vamos ler. Minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Agora, hoje nós vamos ver continhas que sobe 1. Vocês conhecem como sobe 1. Por que sobe 1? Vamos entender, então. Ó, 8 mais 3, quanto dá? Conta. Põe o 8 na cabecinha e mais 3, ó. 8, 9, 10, 11. Eu não posso colocar dois números na unidade. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que eu posso usar aqui na unidade só até o número 9. Passou de 9 unidades, ó. Quando eu tenho, ó, tenho 9 unidades. Se eu acrescentar mais uma unidade e formar 10,
10 inteirou o quê? Uma plaquinha de dezena. Então, eu tenho que mudar para a casinha da dezena. Eu não posso colocar 2 números na unidade. E foi isso que aconteceu nessa continha. Então, olhem lá. 8 mais 3 deu 11. Então, o número do número 11, o número 1 vai ficar na unidade e o outro número aqui na dezena. Então, do lado de cá tá explicando melhor. Eu coloco lá em cima. Por que que eu ponho lá em cima? Porque na hora que eu for somar os números da dezena, eu vou somar aquele 1 que foi, tá bom? Que subiu. Então, vamos somar. 9 mais 2, põe o 9 na cabecinha. 9 mais 2, 9. 10, 11. Mais 1 que foi 12, formando o número 121. Vamos fazer outra continha para ver se vocês estão entendendo. Primeiro somo tudo que tem na unidade, depois que eu vou somar o que tem na dezena. Então, 4 mais 7. 4 na cabecinha. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Olha lá, professora, aconteceu a mesma coisa da continha de cima. Deu 11. O que que eu faço? Não posso colocar o 11 aqui na unidade. Então, eu vou pôr o 1 e vou subir o 1 lá na dezena, porque eu tenho que somar ele, que ele é equivalente a uma dezena. Então, eu vou somar ele lá na casinha da dezena. 2 mais 1, 3. Mais 1, que foi 4. Se eu esquecer de contar o 1 que foi, o que vai acontecer? Minha continha vai ficar errada. Então, eu tenho que prestar muito atenção. Eu vou explicar isso que eu acabei de falar para vocês aqui numa tabelinha. Então, olhem lá. Quando eu tenho, olha lá, o número 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. O número da unidade vai ficar na casinha da unidade. E olha lá aquele 1 que nós estamos subindo e jogando ele lá para a casinha da dezena. Olha aqui. Quando eu já divido o número nas casinhas, eu já sei que aquele número 1 que eu estou jogando para a casinha da dezena, ele já faz parte da casinha da dezena, tá? Então, olhem lá. Os números de unidade são os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Os de dezenas, no caso que nós vamos utilizar nessas continhas, então, eu 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Eu coloquei o 19, mas de verdade nunca vai dar 19. Eu vou explicar para vocês por quê. O número maior que vai dar aqui vai ser 9 mais 9. Some 9 mais 9 para vocês verem. 9 mais 9 dá 18. Então, eu vou pôr 8 e subir 1, por exemplo. Só que não vai ter nenhum número que eu vou somar que vai dar 19, tá bom? Agora, vamos entender melhor tudo isso que nós falamos até agora. A continha, ela pode ser escrita na horizontal, que nós chamamos de continha deitada, ou no formato vertical, que é a continha em pé. Então, recordando o que nós falamos, a primeira parte da continha chama parcela e a segunda também se chama parcela. Observem que aquela primeira que eu expliquei para vocês era só continha de unidade, aqui já tem unidade e dezena. Não importa, poderia ter centena, milhar, que a primeira parte da continha vai ser a parcela, a segunda também parcela e aqui vai ser soma ou total, tudo bem? Agora, vamos tentar resolver essa continha aqui, 20 mais 15. 0 mais 5, 5. A primeira coisa que eu faço na continha
é olhar onde que é a unidade, resolver primeiro o lado da unidade. Depois que eu vou resolver o lado da dezena. Então, 2 mais 1, 3. Olha lá. É a mesma continha, só que aqui para mostrar que primeiro resolve a unidade e depois que vai resolver a dezena. Então, 0 mais 5, 5. 2 mais 1, 3. Agora, eu queria explicar para vocês que na continha de mais, já saibam que isso não acontece na continha de menos, tá? Mas na continha de mais, eu posso colocar o número que eu vou somar tanto em cima quanto embaixo, ou em primeira ordem ou em segunda, que vai dar o mesmo resultado. Porque a ordem dos números aqui não vai alterar em nada no momento que eu for somar a continha. Então, olhem lá, 20 mais 15. Seguindo aquele padrão que eu somo tudo da unidade primeiro e depois da dezena. Então, 20 mais 15, 0 mais 5, 5, 2 mais 1, 3. Se eu trocar, colocar o 15 em cima e o 20 embaixo, o resultado será o mesmo. 5 mais 0, 5, 1 mais 2, 3. Então, não esqueçam, isso daqui de eu colocar em cima ou embaixo, que tanto faz, só vale para unidade. Só vale para adição, não vale para subtração, tudo bem? Depois, agora, nós vamos fazer uma outra continha que vai ter aquilo que eu expliquei, de subir 1. Então, olhem lá. 6 mais 5, quanto que dá? Põe o 6 na cabecinha, mais 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Aqui já tá bem explicadinho, olha lá, 11. Esse 1, ele pertence à unidade, porque ele vale uma unidade. E esse 1, ele pertence à casinha da dezena, porque ele vale uma dezena. Lembra quando eu expliquei lá em aulas passadas sobre o valor posicional dos números? Que o 1 na unidade, ele vale uma unidade. O 1 na dezena, ele vale 10, que é uma dezena. Se o 1 tiver na centena, ele vai valer 100. E se ele tiver na milhar, ele vai valer 1000. Então, não é porque ele é 1 em todas as casinhas que ele vai ter o mesmo valor, tá? Ele vai ter o valor de uma unidade, uma dezena, uma centena e uma milhar. Mas que na hora que eu for somar, ele dá diferença. Porque um vale 1, o outro vale 10, o outro vale 100 e o outro vale 1000, tá bom? Então, vamos de novo. 6 mais 5, 11. Põe 1, subiu 1. Aí, somando 2 mais 1, 3. Será que tá certo? Não, eu esqueci de somar o que tá lá o que subiu. Então, 2 mais 1, 3. Mais 1 que foi 4. Então, eu não posso esquecer de somar aquela dezena que eu mandei para o outro lado. Professora, todas as continhas que eu for fazer, eu vou precisar subir aquele 1? Não, vocês só vão subir o 1 para a dezena quando a unidade, a soma da unidade passar de 9. Ou seja, deu 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Deu esses números, eu tenho que jogar o 1 para a dezena, tá bom? Agora, nós vamos falar um pouquinho da continha de subtração, que é a continha de tirar, e vamos entender um pouquinho dessa continha por reagrupamento, tá? Que vai ficar um pouquinho mais difícil também. Vocês já ouviram falar de continha de emprestar? É aí que nós vamos entrar hoje, tá bom? Nós estamos acostumados a ver quando o número de cima, ele dá e eu posso tirar o número de baixo. Por exemplo,
O número 2, ele pode tirar o 8? Não, eu tenho 2 cubinhos. Como que eu vou tirar 8 de 2 cubinhos? Isso não é possível. Vocês estavam acostumados antes? Deixa eu ir aqui num exercício, ó. Aqui. Que o número de cima, ele era maior do que o número de baixo. Vocês estavam acostumados que o número de cima dava para tirar o número de baixo. Por exemplo, 9 tirou 7. Quanto que dá? Ó, 9 tirou 7. Sobrou 2. Então, eu colocava o 2 aqui. Depois, 7 tirou 5, sobrou 2. E deu aqui no caso 22. Então, o que vai acontecer? Naquela continha que nós estamos agora, o número de cima, ele é menor do que o de baixo. E como que eu faço isso? Como que eu vou tirar? Existe uma possibilidade. Eu vou pegar emprestado com o meu amiguinho da dezena. Então, olhem lá. O 2 não pode tirar. Mas aqui eu tenho 7 dezenas. Eu vou emprestar uma dezena aqui para o 2. Ou seja, eu vou tirar 1 e vou passar para o lado de cá. Então, o número que era 7, ele abaixou para 6, porque eu emprestei um para cá. Eu emprestando um para cá, ficou valendo 12, tá? 12. 12 pode tirar 8? Agora sim, 12 pode tirar 8, que sobrou 4. Aqui, como eu emprestei, ele abaixou para o número 6, então eu vou fazer 6, tira 3, que sobrou 3, e deu um resultado de 34. Então, olhem lá, vamos entender melhor. Nessa continha aqui, 65 menos 23. Lembrando que tanto na adição quanto na subtração, eu tenho que primeiro resolver a parte da unidade e depois da D0, tá? Vamos entender primeiro o número de cima, 65. Esse número é formado por 6 dezenas e 5 unidades. O de baixo, 23, 2 dezenas e 3 unidades, acabamos de falar. Se eu subtrair 5 menos 3, vão dar 2, ou seja, 2 unidades. E se eu subtrair 6 e tirar 2, quanto que vai dar? 4. Aqui eu não coloquei, mas é 4 dezenas. 6 menos 2, né? 6 dezenas menos 2 dezenas, 4 dezenas. Essa continha vocês já sabem, porque é a continha normal, ou seja, que o número de cima é maior do que o de baixo. E agora? Agora já não vai ser da mesma forma, porque eu vou precisar pedir emprestado. Quando eu sei que eu preciso pedir emprestado? Quando o número de cima for menor do que o de baixo. Aí eu tenho que pedir emprestado. Então, nesse caso, o 3 não podia tirar o 5. Então, eu peguei um emprestado aqui da dezena, né? Então, aquele que era 3 vai ficar valendo 13. E eu vou abaixar um número aqui, era 8 dezenas. Como eu tirei uma dezena para cá, virou 7. Então, agora nós vamos fazer. Ajeitamos os números já, agora a gente já pode fazer. 13 tirou 5, porque agora eu posso, ó. Era 3, agora ele vale 13. 13 tirou 5, deu 8. Aqui eu abaixei uma dezena, né? Então, 7. 7 tirou 2, deu 5. Deu para entender? Vou mostrar aqui na centena, que acontece a mesma coisa.
Olhem lá. Tenho a continha, né? 357 menos 139. Quando eu tenho com centena, primeiro eu resolvo a unidade, depois a dezena e depois a centena. O que aconteceu nessa continha aqui, ó? Olhem lá. Então, o primeiro passo é eu observar a continha. Eu vou ver se todos os números de cima vão dar para tirar ou se não vão dar. No segundo passo, o que eu vou fazer? Eu vou preparar a continha antes de eu poder fazer. Então, olhem lá. Aqui no número 7, ele era menor do que o 9. Então, isso indica que eu vou precisar pedir emprestado para o número da dezena. Então, olhem lá. 7 não pode tirar 9, eu vou pegar uma dezena emprestada e vou passar para o lado de cá. E vou abaixar o número, era 5 dezena, vai virar 4. Por quê? Porque eu emprestei uma dezena para cá. Agora sim, preparei a continha. O terceiro passo, o que vai ser? Fazer a continha. Então, ficou valendo 17. 17 menos 9, que deu 8. E aqui, como eu abaixei essa dezena, foi para 4. 4 tirou 3, 1. Esse lado da continha, nós não precisamos pedir emprestado para ninguém, porque o número de cima já era maior do que o número de baixo. 3 tirou 1, 2. Agora, para encerrar, nós vamos recordar mais um pouquinho, né, dessa subtração para ver se vocês compreenderam mesmo, tá? Então, nós temos lá a continha, que é o primeiro passo que eu vou observar. Observei e eu já percebi que o número de cima não dá. 2 não dá para tirar o 6. Aqui sim, ó, 8 posso tirar o 6, mas nesse caso não. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pedir emprestado. Para quem? Para o número 8. Pedindo emprestado uma dezena, então eu vou pôr aqui do lado, vai formar o número 12. E aqui, como eu tirei uma dezena, vai se tornar 7. Então, vamos ver que aqui eu já coloquei, ó. Então, nós vamos começar subtraindo as unidades. Só que primeiro eu tenho que fazer o reagrupamento, que foi aquilo que nós fizemos. O 2 não dá, peguei uma dezena emprestada aqui, né, do 8, abaixei para o número 7, 7 dezenas e vou fazer. Agora, vou subtrair. Primeira coisa, 12 menos 6, porque não é mais 2, é 12. 12 menos 6, 6. E aí, depois eu vou fazer aqui, na dezena, 7 menos 6, 1. Ah lá, isso que eu acabei de falar. Depois que fiz a unidade, vou fazer a dezena. 7 menos 6, 1. Então, a diferença entre 82 menos 66, né? Menos 66 vai ser 16. Eu vou colocar no grupo de estudo para vocês um videozinho complementar dessa aula de matemática que se chama Adição e Subtração com Reagrupamento. É um videozinho de desenho animado, bem legal para vocês assistirem, tá bom? Agora, vocês vão pegar lá nas folhinhas que vocês receberam, que vocês buscaram na escola, tem uma avaliação de matemática que vai ter continhas. Tanto continha de mais como continha de menos. Só que essas continhas não são dessas que eu estou explicando hoje, não. São continhas simples, tá bom? Não vai subir 1 e também eu não vou precisar fazer reagrupamento. Não nessas daqui da provinha, não, tá? Então, nesse caso, vocês vão somar tudo que tem na unidade, depois tudo que tem na dezena e colocar o número. 2 mais 4, 6. 1 mais 3, 4. E vão fazer isso em todas. Vão somar de todas as continhas aqui. Primeiro a unidade, depois a dezena. 1 mais 3, 2 mais 4. 2 mais 3, 5 mais 1.
Depois, soma 0 mais 6, 3 mais 2. E vai pôr no resultado embaixo. 1 mais 6, 4 mais 1. 3 mais 2, 3 mais 2. 4 mais 1 e 1 mais 6. 1 mais 5, 5 mais 2. 5 mais 2 e 1 mais 5. Acabou essas continhas, vocês vão fazer um escreva como se lê. Vocês vão escrever o número somente desses algarismos que eu coloquei aqui. Então, o primeiro vai ser 21, depois 11, aqui 19, 25 e 18. Terminado essa parte, né, da continha de mais e do nome dos números, nós vamos fazer as de menos. Nesse caso dessas continhas da avaliação, todos os números de cima vão dar para tirar o número de baixo. Vocês não vão precisar fazer o reagrupamento, olha lá. Por quê? Todos os números de cima são maiores do que o de baixo, então vai dar para tirar. Então, essas continhas são simples. 9 tirou 7, 7 tirou 5, 5 tirou 3, 4 tirou 2, e vai colocando. Quanto que dá? 0 tirou 0? Tá 0. Nós aprendemos isso na aula de ontem, que todos os números iguais, quando um número igual, um tira o outro, vai dar 0. Isso nós vimos ontem, tá? 7 tirou 6, 1, e assim por diante, tudo bem? Aqui tem uma fala. Olha que moça formosa! Essa palavra aqui está certa? Olha. Não. Então, por que está escrita dessa maneira? É porque aqui nós temos uma cena do Chico Bento e da Rosinha, tá? Que são personagens das histórias do Maurício de Souza. E o Chico Bento, ele é um personagem bem caipira, com pouco estudo, não sabe falar direito, então por isso que ele fala olha. Mas nós que somos espertos e inteligentes, nós falamos olha. Olha que moça formosa. Tudo bem? Depois, no livro do EMAI, nós vamos, na página 68, nós vamos encerrar, né, com os probleminhas. Então, toda essa explicação que eu fiz para vocês hoje a respeito dessas continhas que nós recordamos aquelas que a gente já sabia e aprendemos as novas. Porque aí nessa atividade da página 68, vocês vão precisar saber aqueles conceitos novos de hoje para poder resolver as continhas. Então, vamos lá. E vocês vão preencher aqui do lado, tá? José tem em sua coleção 27 chaveiros do Brasil e 5 da Argentina. Quantos chaveiros ele tem ao juntar os chaveiros dos dois países? Então, vamos pegar 27, né? Que é a quantidade de chaveiros que ele tem no Brasil, e 5 da Argentina. Então, olhem lá. Quantos chaveiros ele tem ao juntar os chaveiros dos dois países? Então, se eu pegar os 27 que ele tem do Brasil e juntar com 5 da Argentina, quando eu falo em juntar, eu vou fazer uma continha do quê? De mais. Então, vai ser 27 mais 5. Aí, eu vou montar essa continha. Preste atenção. Eu tenho o 5, ele é um número sozinho. Eu não posso colocar ele aqui, ó, do lado de cá. Sabe por quê? Número de unidade fica na casinha de unidade. Número de dezena fica na casinha de dezena. Entenderam? Então, aqui, quando eu vou somar 27 mais 5, esse 5 ele tem que estar na unidade. Se eu colocar ele na dezena, minha continha vai dar tudo errado e o resultado tá errado. Tudo bem? Então, olhem lá. Depois que eu montei, vocês vão somar 7 mais 5. Quanto que vai dar? Vamos somar? 7.
8, 9, 10, 11, 12. Deu 12. 12 pode ficar nessa casinha? Não. Por quê? Eu vou colocar o 2 e vou subir 1. Porque esse 1 ele não pertence à casinha da unidade, ele pertence à dezena. Então, 7 mais 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deu 2, coloco 1 aqui. Quando eu for somar a dezena, eu só tenho 2. Se eu não tivesse o que subiu, seria 2, mas eu tenho 1 que subiu, então 2 mais 1, 3, tá? E depois coloquem o resultado. Isso daqui que nós fizemos, vocês vão fazer aqui, ó, nesse espaço aqui, tá bom? Eu só estou fazendo embaixo para vocês entenderem melhor, tá? E eu poder ir digitando. Número 2. Roberto tem 18 chaveiros, sendo 14 brasileiros e os demais espanhóis. Quantos chaveiros espanhóis Roberto tem? Então, nós sabemos que no total ele tem 18. Desses 18, 14 são brasileiros. Então, o que está querendo saber? Quantos chaveiros espanhóis ele tem? Então, eu tenho que pegar a quantidade de chaveiros que ele tem, tirar os brasileiros, a quantidade de brasileiros que ele tem, e o que sobrar vai ser a quantidade de chaveiros espanhóis. Então, ele tem 18, eu vou tirar 14. Olhem lá, 18 menos 14. Vamos colocar na continha? 18 menos 14. Os números de cima são maiores ou iguais, então essa continha, ela não vai ser de reagrupamento, vai ser uma continha simples. 8 tirou 4, quanto que deu? 1 tirou 1, 0. Pegue o resultado da continha e coloque na continha deitada. Agora, no último da matemática, Clóvis e Vinícius têm juntos 60 chaveiros. Sabendo que Clóvis tem 18 chaveiros, quantos são os de Vinícius? Então, olha lá, eles têm juntos 60 chaveiros. Mas sabe que Clóvis tem 18. Então, quer saber quanto que o Vinícius tem? Para eu saber a quantidade do Vinícius, eu tenho que pegar o que os dois têm juntos, tirar a parte de Clóvis e o que der vai ser o resultado. Então, 60 menos 18. Olha lá, 60 menos 18. Agora sim. Professora, o número de cima é menor do que o de baixo. E agora? Quando acontecer isso, eu vou pedir emprestado para dezena. Então, olhem lá. 0 não pode tirar o número 8. Então, eu vou pedir um emprestado aqui para o número 6 da dezena. E meu número vai ficar valendo 10. E 10 pode tirar 8. Quando eu pego um emprestado aqui na dezena, então eu vou abaixar esse número. Ele era 6 dezenas, ele vai se tornar 5, tá? Então, 10 tirou 8, quanto deu? E aqui, 5 tirou 1, quanto que deu? O resultado vocês vão colocar aqui. Desejo uma boa semana para todos vocês. Vou estar enviando a tarefa, a correção da tarefa de sexta-feira lá no grupo de estudo, tudo bem? Não esqueçam de mandar o vídeo falando das diferenças, né, dos 3 clássicos que vocês ouviram, porque nós já vimos que cada historinha que eu ouço, principalmente dos clássicos, cada versão tem um detalhe diferente. Então, gravem o vídeo para mim e contem 3 diferenças que vocês encontraram nos vídeos, né, das historinhas que vocês ouviram. Um grande beijo e até a próxima aula. Fiquem com Deus.